capítulo 4, no versículo 8 ao 16 do livro de Efésios. Nós vamos fazer a leitura aqui no telão mesmo, amém? Que diz assim, ó: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a gente vai se tornar homem perfeito, a gente vai ter, a unidade da fé, vai ter o conhecimento do Filho de Deus, mas tudo isso é na estatura completa de Cristo. É como se nós fôssemos construídos em Jesus. Por isso ele teve que ter um corpo humano para que ele pudesse fazer essa obra em nós. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Sabe as pessoas que são inconstantes? Uma hora ela vem, outra hora não vem, uma hora ela ora, outra hora ela não ora. É inconstante, né? Fica assim, alto e baixo, alto e baixo. Então nós vamos deixar de ser meninos inconstantes. Mas isso é quando? Conforme vai fazendo o aperfeiçoamento pelos dons ministeriais. Então precisa de ter um completo, os cinco ministérios, trabalhando para que nós possamos chegar nesse nível aqui de deixar a inconstância, deixar de ser menino, atingir a estatura perfeita, né? Então vamos lá: levados em roda por todo o vento de doutrina. A pessoa que é inconstante, ela é levada por qualquer vento de doutrina, porque ela não tem uma firmeza ainda, ela não tem aquela coisa de tomar decisão e fazer uma aliança com o Senhor, ela não tem isso. Tanto que, quando o Senhor me deu a conferência de mulheres que a gente fez o ano passado, o tema era aliança. E aí deixou para mim, o grupo das irmãs, o Ministério Feminino vai se chamar Aliança. Então, já lançamos a conferência com esse tema. Mas por quê? Porque o Senhor, Ele requer isso de nós, aliança. E sem a aliança, a pessoa não tem uma firmeza, não tem uma decisão, não tem... Então, ela é inconstante. Ela é levada de um lado para o outro, com qualquer vento de doutrina. Alguém chega e fala uma coisa que não está nem na Bíblia, torce a palavra, ela acredita, porque ela não tem firmeza na verdade. Então, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. São pessoas, às vezes, até mal intencionadas, que elas vêm, aqui está falando, astúcia de homens. Não, homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então eles têm astúcia. Não é nem uma coisa assim que eles estão enganados. Eles sabem que eles estão errados, mas eles enganam com astúcia, porque eles querem ter algum benefício ali. É aquela pessoa que fala assim: olha, vem para a minha igreja que aqui você vai ter tal coisa. Tem pessoas que oferecem cargo para você ir para a igreja. Eu já recebi muita proposta de cargo para congregar na igreja deles. Pastores chegam assim: vem pra cá, aqui você vai ter tal cargo, você vai fazer tal coisa, sabe? Se você vir pra cá, eu te unjo missionária. Vem pra cá, que é verdade, eu já recebi várias propostas assim. Você não quer vir congregar aqui e liderar o grupo de jovens? Quando eu era jovem, eu recebi várias propostas dessas. A gente precisa de líder de jovem aqui, vem congregar aqui e você lidera os jovens. Mas quem sabe se Deus está querendo me colocar lá, está me chamando porque Ele está precisando, porque Ele não ora para Deus preparar alguém de lá mesmo, para Deus enviar alguém que Ele quer enviar. Não ia dar certo. Ainda bem que eu não aceitei nenhuma dessas. Mas não ia dar certo. Né? Por quê? Porque não era coisa na direção de Deus. Então, eles pegam com essas astúcias e enganam. O próximo, por favor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, antes de ser enganado, inconstante, levado de um lado para o outro, nós precisamos seguir a verdade em amor.
amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se crescer em Cristo, a gente não vai ser enganado. Porque Cristo, ele é a verdade. A essência dele, ele já é a própria verdade. Aleluia. Passa mais um. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, que são os 5 ministérios, os dons e tudo junto, segundo a justa operação de cada parte, então cada parte operando justamente, ajustado, né, sendo bem ajustado um com o outro, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Até aqui que eu leio, mas né, como todas as sextas-feiras eu falo, você pode ler o capítulo inteiro. Se não leu ainda, leia, que esse capítulo é muito bom. E aí a gente vai entender que aqui ele está falando no versículo chave, que eu acho que é o 11, que fala dos dons. Nós vamos ater aos dons. Para que os dons? Então, por isso que eu fiz a leitura completa, para o aperfeiçoamento do corpo. E os dons, ele é como uma unção, um chamado que Deus te dá. Dom é dádiva, dom é presente. E Deus traz uma unção e uma capacitação na pessoa com um chamado. Então, a pessoa tem um chamado pastoral. Com esse chamado pastoral vem o dom, com uma unção para aquela pessoa ser um pastor. Então, eu já falei de todos os, começando do mestre, pastor, evangelistas e profetas, e hoje nós vamos falar do apóstolo. Mas deixa eu só dar uma recapitulada. O dom do mestre é o dom que traz a revelação da palavra, o profundo, o mistério da palavra. É aquela pessoa que vai pegar aqui um versículo, em um versículo ela consegue pregar 1 hora. Em um versículo só. Porque ela consegue extrair tanta riqueza de um versículo só. Mas por quê? Porque é o dom de mestre. Ele vai em detalhe, até na vírgula ele acha alguma coisa. Para poder explicar, para poder entender. Então ele tem essa mente, né, dada pelo Espírito Santo e por Jesus. Aí o pastor é aquele que vai cuidar das ovelhinhas. Ele vai colocar remédio nas feridas. Ele vai acompanhar o crescimento dela, vai dar o alimento para ela, né? Vai guiar até as águas tranquilas, nos alimentos, vai protegê-la dos ataques dos lobos. Então o pastor é aquele que está em jejum e oração pelas ovelhas, que levanta de madrugada para orar pelas ovelhas. O pastor é aquele que está, né, sempre alerta. Pastor, estou precisando de uma ajuda, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma palavra. E o pastor sempre tem, porque Deus já capacitou ele para isso. Ele tem a palavra, ele tem o conselho, ele tem esse amor no coração. O coração dele queima de amor pelas ovelhas. Ele sabe, que nem tem uma pastora que ela fala assim, né? Pastor cheira ovelha. Que é mais ou menos assim, onde o pastor está caçando ovelha para ficar aí, gosta de estar no meio das pessoas, cuidando das pessoas, ouvindo das pessoas, valoriza pessoas. Mais ou menos isso. Se importa muito com o bem-estar da pessoa. O evangelista, todo mundo já sabe, né? Sai para evangelizar, pregar, mas ele não é simplesmente uma pessoa incomodante, chata, que fica lá no trem gritando, ou na estação gritando. Não é isso que é o evangelista. Ele pode até ter um chamado, porque ele está ali, mas ele não está agindo no dom corretamente. Não é um chato gritando, não. O evangelista, quando ele sai para as ruas para pregar, as pessoas param para ouvir. Ele não é incomodante. Ele não vai ser inconveniente em momentos errados. Entendeu? Ele vai numa praça, ele vai em algum lugar e as pessoas elas vêm ouvir porque tem algo nele que as pessoas querem ouvir. E muito mais do que isso, ele tem, junto com isso, às vezes ele entrega palavras proféticas. Ele põe a mão nos enfermos, o enfermo é curado lá na rua mesmo. Ele opera sinais. Então, a gente leu naquele dia do Felipe. Ele desceu para Samaria, ele começava a pregar o evangelho, as pessoas vinham multidões ouvindo e ele curava enfermos, operava sinais, expulsava demônios. Esse é o evangelista, ele faz essas obras. Se ele for no hospital, o evangelista, que é evangelista, chamado, tem um dom de evangelista, ele chega no hospital, quando ele ora, um monte de gente é curado, pega a alta, outros Deus salve e eles vão para o céu, né? Porque às vezes Deus queria se recolher.
Deus não quer que a pessoa saia dali, porque se sair, ele vai se corromper. Então Deus quer salvar. Então Deus leva o evangelista lá, prega, Deus e revela a vida da pessoa todinha, porque o evangelista chega lá, ele tem a palavra certa, revela tudo, e a pessoa se converte, se quebranta, se arrepende dos pecados, morre e vai para o céu. O outro sai de lá, levanta e vai contar testemunho. Deus mandou alguém lá no hospital, e foi assim, falou isso, e coisa a mão, e eu fui curado. O evangelista é assim, se ele entrar no presídio, ele também consegue, né, salvar as vidas lá, curar, libertar, né? Quem tem esse dom vai chegar lá dentro do presídio, expulsa demônio, cura enfermo, tudo. Então, esse é o evangelista. E o profeta, que a gente falou na semana passada, é um pouco mais complexo, porque esse profeta aqui, para o ministério, ele acarreta um monte de dons, mais do que o evangelista. Você vê que vai subindo de nível, vai subindo os dons, vai aumentando. O mestre, se ele for só mestre, ele só ensina, ele só tem a revelação da palavra. Certo? Ah, mas ele não pode pregar lá na rua? Pode. Pode, ele pode fazer o que o Espírito Santo colocar para ele fazer, mas ele vai fluir no dom de ensino. O pastor, ele vai fluir cuidando. E o evangelista vai fluir ganhando as vidas, ele vai encher a igreja. Porque quando ele sai para a rua, ele ganha as pessoas. E ele lota a igreja. Só que ele não consegue cuidar. A não ser que ele também tenha o dom de pastor. Se ele não tem, se ele tem só o evangelista, ele vai encher a igreja e vai esvaziar. Vai encher a igreja e vai esvaziar, porque vai faltar o que? O cuidado. Então, por isso que é muito bem ajustado. O evangelista enche a igreja e o pastor cuida, discipula, trabalha com aquelas vidas que o evangelista está trazendo. Essa seria a forma mais correta da gente trabalhar na igreja com 5 ministérios. A questão é que as igrejas, elas não sabem trabalhar assim. Existem algumas que trabalham assim? Existe. Mas são poucas. A maioria não trabalha assim, nessa parceria com os dons funcionando no seu lugar certo. Então é uma bagunça. Vai todo mundo para a rua evangelizar, vai todo mundo, qualquer um vira pastor, só porque se destacou em alguma coisa, e aí o rapaz é só um mestre, põe para pastorear, e vira aquela bagunça, porque não sabe discernir os dons das pessoas e colocá-las para funcionar onde elas são chamadas, né? E o profeta, ele é aquele que vai ter vários dons juntos, né? Ele tem discernimento de espírito, ele tem a palavra do conhecimento, ele tem a palavra da sabedoria, ele também tem o dom da cura, ele também tem o discernimento, já falei, discernimento de espíritos, né? Ele tem também o dom de fazer libertação. Então ele está aqui, o profeta está aqui ministrando, aí Deus revela sobre a vida daquela pessoa algo na área de libertação, uma macumba que fizeram, ou uma maldição hereditária, algo que aquela pessoa fez no passado, e aí Deus revela para ele aqui. É para quê? Para ele ir lá libertar aquela pessoa. Então eu vejo isso. Só que quando ele vai lá falar, entregar aquela pessoa, manifesta demônio às vezes não manifesta, e a pessoa é liberta, ela se arrepende, ela tipo assim, quebra aquela legalidade naquele momento, e a pessoa é liberta. Então ele trabalha na libertação, expulsão de demônios, essas coisas todas. Eu estou cortando para me chegar no apóstolo. Então, qualquer dúvida, é só perguntar depois. Então vamos para o apóstolo. Eu estou recapitulando porque, né, hoje eu pretendo encerrar esse assunto. E o apóstolo que está acima de todos. É o top, né? Se o profeta tem que ter um monte de dons, e o apóstolo é como? Vamos entender. A palavra apóstolo vem do grego apostelo. No grego, apóstolo significa enviado, mensageiro, ou que vai em uma missão especial. Enviado, mensageiro, ou que vai em uma missão especial. Também, nessa missão especial, ele vai representando quem envia, como um embaixador. Sabe aquela coisa que a igreja faz assim? O pastor não pode atender um convite, ele não pode ir em um lugar e manda um representante. E aquele pastor vai representando aquela pessoa. Aquela pessoa que o pastor enviou vai ser recebida como pastor, como se fosse o pastor. Porque ela está representando o pastor. Então ela pode até ser membro,
Mas nesse dia está representando o pastor, então ela senta no altar, recebe toda a honra que seria para o pastor. Assim também um presidente da república, ele não pode ir em um evento. Ele manda um representante dele. Esse representante vai ser recebido como se fosse o próprio presidente. Então, o apóstolo, a palavra apóstolo significa isso, um embaixador, um delegado, uma autoridade que ele chega para representar uma autoridade que foi pela qual enviou. Amém? Isso que significa a palavra apóstolo, que vem do grego. Traduzido para o português a gente chama de apóstolo, mas o significado é este. Então, de quem é que o apóstolo é representante? De quem ele é o embaixador? De quem ele é o enviado? De Cristo Jesus. Vamos, coloca para mim Lucas 6 e 13. Glória a Deus. Lucas 6, 13. Diz assim, ó, vamos ler até o 16. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então Jesus chamou para ser discípulo, vem aqui ser meu discípulo, porque vocês serão meus apóstolos, vocês serão meus embaixadores, vocês serão meus enviados. Bem? Aí, ó, Simão, a qual também chamou de Pedro, André, seu irmão Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, o irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, esses foram os chamados para de discípulos se tornarem apóstolos de Jesus. Representantes de Jesus, que andaram com Jesus, viveram com Jesus por 3 anos, vendo, ouvindo, aprendendo, para depois representá-lo. Então eles tinham que, onde Jesus estava, eles estavam, o tempo todo. Em uma literatura não cristã, a palavra apóstolo era usada em uma expedição naval, uma comissão expressa a ser enviada além do mar. Ou seja, quando eles faziam expedição naval, eles colocavam uma comissão enviada além do mar, e isso era chamado os apóstolos. Certo? Isso é uma literatura não cristã, é um costume do pessoal lá da Grécia, lá de Roma, lá daquele povo. Em literatura não cristã, né? Agora, outra definição é procurador. Sabe quando você vai lá e faz uma procuração para alguém te representar em algo, reconhecido em cartório e tudo? Então, apóstolo também pode ser um procurador. Alguém que tem autoridade em prol de outra para cumprir uma tarefa. Agora eu vou falar das características de um apóstolo. Primeiro, os dons que o apóstolo tem que ter para ser um apóstolo. Ele tem que ser o mestre, o profeta, o evangelista, o pastor. Dos 5 ministérios está nele. Senão ele não é apóstolo. E ele deriva de uma autoridade somente em Jesus. Então, a autoridade dele é acima. É como se ele fosse o próprio Cristo representado em uma pessoa. O apóstolo é o próprio Cristo representado em uma pessoa. Então ele tem uma autoridade do próprio Cristo. Quando ele fala, abre a boca, se ele é um apóstolo verdadeiro de Jesus, ele abre a boca, porque tem um monte de falso apóstolo, né? Todos esses dons aqui tem o falso e o verdadeiro. Existe falso mestre, falso profeta, falso evangelista, falso pastor e falso apóstolos. Mas o verdadeiro, ele abre a boca, é o próprio Cristo falando. A gente precisa, entender isso, porque para chegar no nível de apóstolo não é tão fácil, é um processo. Ninguém nasce apóstolo, pode nascer com chamado, mas ele vai ter que ter um preparo, um trajeto na vida. E ele vai começar, muitos apóstolos, eu não tive tempo de pegar os versículos certinho, mas em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, vocês lêem o livro inteiro,
vai falar numa parte sobre Barnabé, o próprio Lucas, que eles começaram com uns ministérios e foi crescendo até se tornarem apóstolos. E muitos ensinamentos, agora eu vou dizer uma coisa da teologia, abrindo parênteses, antes de eu voltar aqui para cá, deixa eu abrir esse parênteses para falar uma coisa. A teologia mesmo, que a gente vai lá para um curso numa faculdade, faz uma aula de teologia, vai dizer que não existe ministério proféticos e não existe ministério apostólico nos dias de hoje. Só existe mestre, evangelista e pastor. Apóstolo não existe e profeta não existe. Com base em que eles falam isso? Eles dizem que o último profeta foi João Batista. E dizem que apóstolos foi só os 12 que Jesus chamou, mais Paulo. Só que se isso fosse verdade, Paulo não escreveria aqui nesse capítulo que a gente está lendo, ele deu uns para apóstolos, não faria sentido ele dizer isso para a igreja de Efésios. Como que, se os apóstolos já acabou, como que ia ter a unidade, a estatura perfeita do corpo de Cristo nos dias de hoje, se não tiver apóstolo nos dias de hoje, se não tiver profeta? Fora que, se você for ler com muito cuidado o livro de Atos, você vai ver que Barnabé era um apóstolo. Por que é apóstolo? A gente leu aqui, é um embaixador de Cristo. É quando eu cheguei na informação completa do apóstolo, já vou chegar. Aí você vai entender que existem muitos apóstolos nos dias de hoje e não acabou nos discípulos de Jesus. Isso é o perigo do racional. Por que a teologia fala isso? Porque a teologia é muito racional, fica muito presa à letra. E muitas vezes não tem os dons. Por exemplo, eu conheci um professor de escola dominical que ele era totalmente contra o mover do Espírito Santo. Falar em línguas, dar lugar assim no culto de sapatear, não sei o que, não, jamais. Profetizar também não. Tem que ser, ele se achava um mestre, só que eu nunca vi ele tendo revelação da palavra, ele tinha só a letra do conhecimento. E ele criticava. Depois, um dia, ele soltou uma palavra que eu falei, então é por isso que ele não crê. Quando ele era novo convertido, ele buscou batismo com o Espírito Santo por muito tempo. Ele contou, eu busquei tanto, eu fiquei mais de um ano orando, ia para o ciclo de oração, ficava rouco de orar, buscando batismo com o Espírito Santo. E eu nunca fui batizado não. Sabe por quê? Isso não existe não. Isso é uma mentira. Só porque ele não foi batizado, não recebeu os dons, ele acha que não existe, que é uma mentira. E ele pregava contra. Eu falava que o Espírito Santo não é cabrito. Falava que o Espírito Santo não é cabrito. E ele falava, é como se fosse um espírito do engano ou uma mentira da pessoa que ele dizia que era. Então ele não concordava com isso. Assim, a teologia também não vai entender apóstolo, por quê? Porque quem faz esses cursos, quem dá essas aulas, são pessoas que não desenvolvem nessa parte de relacionamento espiritual, ele fica na letra. Então ele não vai receber um dom de apóstolo, por exemplo, porque para receber um dom de apóstolo, tem que estar muito na oração, no jejum, na presença de Deus, tem que andar mais no espírito do que na carne. A pessoa vai viver no espírito. E ela transita. Como assim transita? Ela começa, por exemplo, começou com o dom de mestre. Aí Deus vai lá e confia mais um dom. Deus confia mais, daqui a pouco ele já está no ministério profético. Porque tem que ter todos, mas não recebe todos de uma vez. Vai transitando, Deus vai dando mais, vai dando mais. Aí chega no apóstolo, quando transita. E vou dizer uma coisa, para você transitar de nível, receber esses dons, eu vou para o ministério profético, você passa lutas espirituais. Por que lutas espirituais para receber os dons? Porque a pessoa tem que ser provada para ser usada por Deus. Porque senão fica vaidosa, fica soberba, ela se corrompe. Deus precisa esmagar. E Deus vai esmagar a gente. Deus vai pegar Israel e falar assim, olha, eu vou dar uma terra para vocês que manda leite e mel. Vocês vão entrar numa terra que vocês vão colher coisas que vocês nunca plantaram. É mais ou menos assim, eu vou dar para você uma mansão cheia de imóveis, com tudo de luxo, com comida farta, você não vai precisar fazer nada, você vai ter tudo. Só que antes de eu te dar, vou te esmagar, fazer você passar necessidade num deserto, dependendo do maná, por 40 anos. Porque quando você entrar lá na mansão que eu estou te dando, você vai lembrar de onde você saiu, quem você é, e você vai saber que foi eu que te dei.
Assim os dons, porque a pessoa, para chegar no nível de apóstolo, ter todo o poder que o apóstolo tem, sem ser esmagada, sem Deus extrair todo o orgulho, vaidade, soberba do coração, porque todo mundo tem, né? A natureza pecaminosa tem em nós. E para extrair isso, Deus nos esmaga. Então passa nas moinhas. Mas depois é maravilhoso, porque vem a cura, o bálsamo e o poder e a unção. Se não for esmagado, vai ficar vaidoso. E muitos se tornam falsos mesmo sendo esmagados. Deixa a vaidade entrar, porque muitas vezes, para ser falso, um dia ele foi verdadeiro. Porque ele não consegue chegar no nível de um dom de apóstolo de qualquer forma. Mas aí ele se corrompe. Aí ele é falso. Entendeu? É assim que acontece. E os filhos não começam sendo um apóstolo falso, a não ser que seja pelo poder do diabo lá, né? Mas é só uma brincadeira. Mas se torna com a corrupção, quando ele se corrompe, né? Ele decide deixar a vaidade entrar, o orgulho entrar. Só que a maturidade de um apóstolo faz com que ele esteja no nível de santidade maior. E que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então ele tem que ter todos esses dons, todos os dons do Espírito Santo lá de Coríntios. Palavra do conhecimento, dom de sinais, prodígios, maravilhas, dom de cura, do dom de libertação, todos, ele tem todos esses dons. Olha para os apóstolos da Bíblia, eles tinham todos os dons. Todos os dons do Espírito, todos os dons ministeriais, eles tinham. Então é assim que o apóstolo é. Aleluia. Agora a missão do apóstolo. O que um apóstolo faz? Que agora aqui que é onde é o ponto-chave. Para que Deus chamou apóstolo? O que um apóstolo faz? Qual é a missão do apóstolo? É abrir igrejas, fundamentar igrejas na doutrina e comissionar autoridades, outros ministérios. Ou seja, eu vou exemplificar. A gente precisa de abrir uma igreja no bairro tal. Aí o apóstolo vai primeiro. De todos é o apóstolo. Aí ele chega no ambiente. Aí, como ele tem todos esses dons, ele já sabe onde que é o salão, o terreno, sei lá, o lugar que vai ser a igreja. Ele vai espiritualmente. Ele vai fisicamente, mas não sei, no olho espiritual. Aqui que vai ser o local. E aí ele já vê todas as estratégias, já derruba os principados territoriais, os demônios territoriais, já profetiza. Aí ele traz o evangelista com ele, já começa, enquanto está preparando para inaugurar, o povo está trabalhando lá para poder deixar pronto o salão, eles estão lá na rua ganhando as almas, convidando, vai inaugurar tal dia, vai inaugurar tal dia. No dia da inauguração a igreja está lotada, aí o apóstolo vai lá e fundamenta a igreja. E como se para abrir a igreja ele que abre. E ele fica como pastor, como líder. Um tempo até ele fundamentar. Fundamentar onde? Na doutrina bíblica, nos ensinamentos de Jesus. Ele vai dar o fundamento, porque ele é o próprio representante de Cristo. É como se Jesus estivesse ali fundamentando a igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Então o apóstolo, ele é esse representante de Cristo para fundamentar a igreja, para dar fundamento. E aí ele dá esses fundamentos e levanta pessoas, ele traz pessoas, levanta pessoas, capacita pessoas que vai dar continuidade ali. Então é o apóstolo que pega o pastor e fala assim, é esse pastor aqui que Deus vai usar, unge, consagra, prepara, ensina, discipula o pastor e fica lá na cobertura desse pastor, e o pastor vai lá e cuida da igreja debaixo da cobertura do apóstolo. O apóstolo fundamentou a igreja, deixou um pastor, deixou um evangelista, deixou um profeta, deixou o mestre, fundamentou todos eles na doutrina. A igreja está uma bênção, aí ele parte para abrir uma outra igreja em outro lugar. Essa é a missão do apóstolo. Só que ele não esquece daquela que ele já abriu. Ele volta passando em todas para ver como que está, se está certinho na doutrina, se tem corrupção, se o pecado entrou, se o pastor se corrompeu. E o apóstolo, ele vai fazendo isso. Seria, nos nossos dias, a gente chama de pastor presidente.
né, eles colocam o pastor presidente, mas na verdade o pastor presidente faz o papel de apóstolo. É um apóstolo que faria isso. Outra coisa que o apóstolo faz, ele cuida da parte de manter os 5 ministérios estruturados na palavra. Vamos ler na Bíblia essas coisas que eu estou falando? Coloca aí 1 Timóteo 1,16. Eu não trouxe todos os versículos, que eu falei, não tive tempo de ficar, essa semana foi corrida, de ficar buscando os versículos todos, mas vocês podem encontrar, pesquisar no Google, encontrar na Bíblia mesmo, estudando por uma referência, e você consegue encontrar os versículos. 1,16. 1,16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse a todas a sua longanimidade, para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Deixa eu ver se é isso mesmo. Timóteo 1,16. Eu anotei esse, mas acho que eu anotei errado. Que ele vai, nesse versículo, acho que eu anotei errado aqui, vai falar sobre que ele levanta e unge. Está levantando e ungindo Timóteo, para Timóteo cuidar da sã doutrina. É no capítulo 1 mesmo, só o versículo que eu acredito que é outro, mas Timóteo é ungido por Paulo, porque Paulo ele é o apóstolo. Então ele levanta Timóteo, consagra Timóteo e ensina Timóteo, fundamenta Timóteo e fala para Timóteo: você tem que cuidar da sã doutrina. Hein? Não entendi. Acho que é 18, né? Vê o 18 para mim. Na verdade, teria que ler o capítulo inteiro. Porque a hora está avançando, mas vamos... Quantos versículos é? 20? Vamos ler o capítulo inteiro. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns. Então ele está mandando Timóteo, ele está enviando Timóteo para que ele venha advertir as pessoas, dar advertência às pessoas, ensinar as pessoas, que não ensinem outra doutrina, e nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Então ele está dando instrução a Timóteo. Continua. Ora, o fim do mandamento é o amor, e de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregar a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios, os pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, os matricidas e para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para que for contrário à sã doutrina. Então, peraí. Nesse caso, o versículo está falando que ele levanta Timóteo, ele consagra Timóteo, ele usa Timóteo, mas ele cuida de Timóteo primeiro, ele discipula Timóteo, para que Timóteo
guarde a sã doutrina, não só para si, mas que ele cuide daqueles pelo qual ele vai cuidar, de manter eles na sã doutrina. Aí ele começa a instruir e ensinar. Então o apóstolo, quando ele comissiona, por exemplo, um pastor, um mestre, ele vai dar o fundamento para essas pessoas dentro da palavra, da sã doutrina, para que eles consigam manter a igreja na sã doutrina. Ah, mas o mestre não tem do Espírito Santo? Ah, mas o pastor não tem do Espírito Santo? Ah, mas o profeta não tem do Espírito Santo? Tem, só que a função do apóstolo é manter essa função, ou seja, a responsabilidade de que não permita que o pastor se torne um falso pastor, que não permita que o mestre se torne um falso mestre, entendeu? Que ele fique na sã doutrina. Pode ir. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças aos que me têm confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente, na incredulidade. E graças de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Aleluia. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, Deus único, sábio, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Tem aqui, porque acaba aqui, né? Então, ele está ensinando, instruindo Timóteo. Eu não achei o versículo que ele unge, mas ele foi ungido por Paulo, ele foi levantado, Paulo pregou, ganhou ele para Jesus, discipulou, tornou ele um líder, deu todas as instruções e ensinou ele, cuidado. Não vai naufragar na fé igual aconteceu com esses outros homens que eu entreguei para Satanás. O apóstolo tem esse poder até de entregar a pessoa para Satanás. Mas não é entregar para Satanás para que a pessoa vá para o inferno. Entenda que quando o apóstolo Paulo está falando que entreguei para Satanás, ele está dizendo assim, para que é igual Jesus entregou, deixou Pedro ser peneirado por Satanás. É para passar no processo. Igual Jó. Vai tocar, vai esmagar, para que a pessoa se arrependa e haja uma chance de salvação. E muitas vezes é necessário as pessoas serem quebradas. E você vai ver que muitas pessoas estão sendo quebradas, se dobrando, se humilhando, porque está passando num processo de santificação, de purificação, pelo qual ela estava errada, fora da doutrina, né? Precisando de mudança. E o Senhor está trazendo, né, a pessoa para o arrependimento através do sofrimento. Então, entregar para Satanás, quando Paulo fala, tanto que tem uma outra passagem que ele fala que ele entrega um rapaz para Satanás que estava tendo relações sexuais com a mulher do pai, uma coisa assim. E ele entrega para Satanás para que haja salvação. Para que naquele momento que Satanás toque no corpo, ele venha sofrer, padecer, para se arrepender, se santificar e receber a salvação. Aí fala, mas não é pela graça a salvação? A salvação é pela graça para quem se arrepende. Para quem se humilha, para quem reconhece seu erro, mas quem fica no erro com a mente cauterizada. É necessário muitas vezes ser quebrado para que se arrependa, mas também corre o risco de se quebrar e não se arrepender e continuar no erro. Então ele está instruindo Timóteo, fundamentando Timóteo na sã doutrina para que Timóteo permaneça. Amém? Vamos ler um outro versículo que é 2 Coríntios 12:12.
Tem muitos versículos que falam tudo isso dos apóstolos, tá? Eu não trouxe, tá? Peço perdão. Eu teria que gastar bastante tempo buscando os versículos e não deu. Mas 2 Coríntios 12:12 vai falar: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, não, pode deixar, não, é só 12. Ou seja, ele estava dizendo para as pessoas, porque assim, muitos duvidavam que Paulo fosse apóstolo. E aí ele está falando, os sinais que eu era apóstolo, que do meu apostolado foi manifesto. Então vocês não podem duvidar do meu chamado de apóstolo, porque foi manifesto. Como? Por sinais, prodígios e maravilha. Porque todo apóstolo vai operar sinais, prodígios e maravilhas. Aqueles milagres instantâneos. Pessoas vomitando macumba, sabe? Pessoas... Isso é um dom apostolado. O profético também tem. Só que o apostolado tem a mais. Né? O profético também tem. O profeta, do ministério profeta. O ministério de profeta também, as pessoas começam a viver sinais, prodígios e maravilhas. Mas o apóstolo faz muito, muito mais. Onde que o apóstolo atua? Ele atua mais no céu, nas regiões espirituais, mais próximo de Deus. Ele tem uma visão espiritual muito aberta. Você consegue ver tudo. Ele está aqui. Mas de conta que eu sou uma apóstola. Eu estou aqui, eu estou vendo tudo o que está passando na vida de cada um. Aí eu estou recebendo direcionamento. Ninguém sai igual quando entra no ambiente. Porque a vida da pessoa é transformada, porque ela teve... É como se ela estivesse perto do próprio Cristo, que está representado no apóstolo. Então ele chega aqui, ele não só revela, ele não só cura, ele não só liberta você, ele te... destrava o seu desígnio, o seu chamado, o seu dom, e você já, daqui a pouco você já está sendo usada por Deus. Falta muito isso na igreja hoje, no geral. Falta muito profético, o apóstolo. Amém? Deu para entender até aqui o que é apóstolo, o que o apóstolo faz, o que o apóstolo não faz? Tem dúvida? Você está lendo, está falando desses apóstolos, pastores, evangelistas e tudo mais. Muito se usa hoje, nos dias atuais, a expressão bispo. A expressão bispo está encaixada em qual desses outros símbolos? É interessante comentar, porque às vezes tem muitas denominações que usam expressões que não concordam com a outra expressão, e às vezes elas são sinônimas. Sim. Até onde eu aprendi, o bispo é a mesma coisa de apóstolo. Só que algumas pessoas dizem que é pastor, mas o bispo não é um pastor, ele está acima. Eu acredito que ele é apóstolo. Só que eu não sei por que eles chamam de bispo, mas a Bíblia fala alguma coisa de bispo também. Depois a gente pode estudar sobre isso juntos e procurar isso aí, trazer na próxima semana, o equiparando. Mas até onde eu aprendi, que eu estava estudando um pouquinho sobre apóstolo, é um pouco difícil de estudar apóstolo, porque tem pouco disso. Não tem muito ensinamento sobre apóstolo. Tem mais ensinamento sobre profético do que sobre apóstolo. O profético você acha um monte. Não tem muita referência. Não tem. Entendeu? Tem pouco. É difícil você achar um livro, achar um curso, uma ministração, um ensinamento. E você vai só na Bíblia, é pouco. Entendeu? Você precisa de buscar mais entender, porque a Bíblia traz pouco sobre isso. Mas lendo na Bíblia, a gente vai ver que Paulo fala que ele não é inferior aos outros apóstolos, porque ele também teve encontro com Jesus. Então, na teologia, eles vão dizer assim, para ser um apóstolo, o requisito é ter visto Jesus ressurreto. Se não viu Jesus ressurreto, não é apóstolo. Então é um requisito para ser apóstolo. Só que não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que esse é um requisito. É só porque Paulo diz que ele não é inferior aos outros apóstolos que viu Jesus ressurreto, porque ele também, no caminho de Damasco, viu Jesus ressurreto. Porém, se você for encontrar um apóstolo de verdade, eles viram Jesus. Um apóstolo verdadeiro. Ele vai contar uma experiência que ele teve, que foi arrebatado ao céu, ou ele teve uma visão, uma êxtase, que
uma êxtase é quase um arrebatamento, que é um momento que você... É como se você estivesse tendo uma visão, como se você está em outro mundo, mas você está aqui, é parecido com um arrebatamento, uma êxtase, algo assim, e você tem aquelas visões. Viu Jesus ressurreto. Eu nunca vi Jesus ressurreto. Só assim, em símbolos, em sinais, ouvir a voz, mas ver, conversar, ele se apresentar, isso é só para quem é apóstolo. Entendeu? Ele está no meio espiritual muito alto, né? Talvez sim, talvez não, porque eu acredito que nem Paulo não estava num nível assim. Eu acho que o critério vem do Senhor. Às vezes a gente pensa assim, eu nunca vou ver Jesus, porque eu não oro tanto, eu não busco tanto. Aquela pessoa ali viu Jesus porque ela ora mais. E às vezes não é assim. Não é assim que Deus vê. É bem diferente. Né? Deus pode se apresentar. Jesus pode hoje de madrugada se apresentar para qualquer um de nós aqui. E a gente fala assim, meu Deus, eu não sou digno, mas a gente não é mesmo. Nem que você estivesse orando, buscando, acampando no monte, você não é digno ainda assim. Porque não é isso que nos torna digno. Né? Nós não somos dignos mesmo de ver Jesus. Né? Então, são algumas curiosidades que eu trouxe aqui sobre o apóstolo, algum ensinamento. Todos esses ensinamentos que eu trouxe, principalmente o profético e o apóstolo, é raso. Tá? Existem cursos que vai meses para ensinar sobre esses assuntos, que são pagos. Então, eu nunca fiz esses cursos, eu peguei só algumas informações do que eu tenho. Aquela Bíblia Pentecostal, eu tirei algumas coisas dela, mas ela também é muito rasa sobre esse assunto. Então, é difícil encontrar muito conteúdo sobre isso. Porém, tem cursos, né, na internet sobre isso. Tem que procurar uma fonte segura. Tem também livros que a gente pode encontrar sobre isso, sobre esses assuntos, para se aprofundar. Então, é um assunto profundo. Tem muita coisa sobre o profético. Tem muita coisa sobre apóstolos, tem muita coisa sobre todos os 5 ministérios. E eu trouxe aqui tudo muito raso, só o principal, foi tipo um resumo direto ao ponto. Tá bom? Então, respondendo você, na minha visão, o bispo é o apóstolo, mas a gente pode ver isso direto na Bíblia, porque a Bíblia fala de bispo. E a gente pode ver se o bispo realmente é apóstolo. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem? Pergunta? Está todo mundo entendido? Digamos que o apóstolo passou. Isso. Na verdade, ainda bem que você falou isso, que eu lembrei. Eu precisava falar isso aqui. Olha aí. Hoje em dia se chama missionários. Os que vão abrir igrejas. Porque o que o missionário faz? O serviço do apóstolo. Tem missionário na Bíblia? Não existe missionário na Bíblia. É um termo criado pela Igreja Católica e nós colocamos dentro da Igreja Evangélica. Mas o missionário nada mais, nada menos é um apóstolo. Biblicamente, quem era que viajava pregando a palavra de Deus? Os apóstolos, todos eles. Jesus falou, ser minha testemunha em Jerusalém. Os missionários amam esse texto, né? Sereis testemunha em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os apóstolos. Que abre a igreja, fundamenta a igreja. Não os missionários que fazem isso. Você vai ver, o missionário viaja lá para a África, lá para a Ásia, lá não sei para onde. Aí monta uma igreja, deixa um pastor lá e vai para outro lugar. Quem faz isso? O apóstolo. E a gente chama de missionário, mas os missionários são os apóstolos. Porém, os missionários que são levantados muitas vezes, não são, a maioria dos que estão no campo não são chamados por Deus para estar fazendo aquilo. Já vi muitos missionários desses que vão para o campo, e eles vão para o campo muitas vezes porque eles estão insatisfeitos com seus ministérios, insatisfeitos com as suas próprias vidas, não estão bem, e aí eles falam assim, vou me entregar para a obra. Ele se entrega para a obra porque ele começa a achar que é isso, vou pregar o evangelho, vou me entregar para a obra. Poucos dos que estão no campo são verdadeiramente chamados. E os que são chamados, e eles muitas vezes... É muito bom falar isso aqui. As pessoas acham, né, a religião, Jesus, quem que restaura a igreja? Eles acham que vai fazer um curso de missões, naquelas escolas de missões, e isso vai preparar ela para o campo. Não vai. Curso de missão não prepara.
vai te trazer um certo conhecimento, tipo, da cultura, de como se comportar, da ética. Mas quando você está no Espírito e você tem um preparo de um apóstolo, você nem precisa estudar isso, porque o Espírito Santo te dá como você tem que se comportar. Não é curso que nos capacita para nada. É importante fazer curso? É, mas quem te capacita para chamado ministerial não é o curso. Você pode até fazer se estiver na direção de Deus. Mas não, uma pessoa faz um curso, tem um diploma aqui, eu fiz o curso na missão tal. Ah, então vou te enviar. Aí a pessoa não passou por um processo de libertação. Não passou por um processo de cura, é imaturo, chegar lá vai dar escândalo, vai morrer, porque ela vai bater de frente com os principados. Olha como isso é perigoso. Num curso não prepara a pessoa dessa forma. Então a pessoa, onde que é a escola de Jeová? Deserto. Onde é a escola do Senhor? É no esmagamento, né? Quando a gente amadurece, quando a gente está esmagado pelo Senhor. E o crente, ele não quer passar por um processo. A maioria, né? Tem uns que querem. Eles não querem. Eles acham que ser crente tem que ser tudo mil maravilhas. A pessoa quer viver igual um marajó. Ele quer sentar no sofá, assistir um filme, a série, comer pipoquinha, tomar refrigerante, passear no shopping, na pizzaria, depois do culto, vai comer pizza. Aí ele vai os passeios, vai para os parques, vai não sei para onde, e acha que quando chegar aqui o fogo vai cair e as almas vão se converter. Mas a maioria observa, os crentes querem viver assim. Não, vida de crente não é igual a pessoa do mundo. Crente vai orar de madrugada, vai desligar a televisão, vai abrir a Bíblia. Crente, em vez de estar no shopping, vai estar no monte. É assim. Aí você vai ver a glória de Deus descer e as almas serem salvas. Ah, mas que vida ruim. Não. Vida ruim é de quem está fazendo essas outras coisas. Porque quem está fazendo essas coisas não conhece qual é maravilhoso entrar no quarto, fechar a porta e orar. Ir para o monte buscar, receber a glória de Deus. E uma pessoa sendo curada é muito melhor do que qualquer série, do que qualquer filme, qualquer pipoquinha. É muito melhor você libertar uma pessoa de um principado que estava na família há anos, há séculos, há gerações, e a pessoa ser liberta dos principados, os descendentes dela ser livre. Isso é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, crente não é igual ao do mundo. Amém? Se alguém não tem nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar. Nós precisamos orar para Deus restaurar a igreja, trazer profetas, evangelistas. Aqui nós precisamos de evangelista, aqui nós precisamos de profetas, aqui nós precisamos de apóstolos, aqui nós precisamos de tudo. Glória a Deus. Para que nossa igreja possa ser restaurada na estatura de Cristo. Graças a Deus, queridos, boa noite. Boa noite, amor. O interessante, pode se colocar de pé que nós já vamos finalizar. Eu só vou